Hello guys, how are you? How you doing? Vamos então iniciar a nossa aula de inglês. Aqui é a sua English teacher, Jaciane Alves. Então, meus queridos, my dears, do segundo ano, na semana passada nós fizemos a revisão do Present Simple e do Present Continuous. Hoje vamos iniciar a nossa aula fazendo a correção dos exercícios que eu deixei para vocês, tá? Teve uma aluna que me enviou, tá, a atividade no privado. Agradeço muito pelo envio, né? Esse primeiro momento assim, de estudo é só revisão mesmo. E a partir da próxima semana é que a gente vai começar a utilizar o livro, tá? No caso, aqui a gente tem algumas frases. E o que vocês tinham que fazer aqui? Era observar qual frase você teria que completar com present simple e qual frase você teria que completar com present continuous. Ah, mas professora, como que eu sei a diferença? Como que eu vou saber quando eu devo fazer, né? A conjugação, né, desse verbo no present simple ou no present continuous. Isso é muito simples. Eu vou mostrar agora para vocês. Deixa eu só ver uma cor aqui de caneta para utilizar. Pronto. Então, for example, number 1. She, space, not eat pizza very often. Então, você tem aqui o pronome she, ok? Pronome she. É um personal pronoun. O que é um personal pronoun? É um pronome pessoal. Então, você tem I, you, he, she, it, we, you e they, ok? Então, aqui nós temos she, gênero feminino, que no caso a gente for traduzir é o ela. Tem aqui o espaço e você tem que fazer a conjugação do verbo eat na negativa. Por isso que tem o not, aqui o not aqui dentro, ó. Por isso que tem esse not, para você poder fazer aqui a conjugação com esse advérbio, ok? Então, você tem o she, tem o espaço, not e o it, para você poder fazer a conjugação. Então, eat é o verbo comer, comer pizza. Então, ela não come pizza, o quê? Aí nós temos aqui um advérbio. Então, o que a gente tem que observar nessa frase para identificar qual é o tempo verbal correto, se é present simple ou se é present continuous? O que você tem que observar é o adverb, é o advérbio. Ou seja, você vai ter aqui um advérbio de frequência. O que é isso, né? A frequency, a adverb of frequency. É com que frequência algo é feito. Então, você tem o often, que significa frequentemente. Ok? Frequentemente. Então, esse advérbio frequentemente não se refere a uma ação que está sendo praticada naquele momento. Não se refere a uma ação que é praticada simultaneamente à sua fala, ok? É uma ação que se refere a hábitos do nosso cotidiano. Se eu pratico algo com frequência, é porque provavelmente eu pratico isso no meu dia a dia, ou toda semana, ou todo mês, ou todo ano. Então, toda vez que você quiser dizer que faz algo frequentemente, você pode utilizar esse advérbio often. Então, a conjugação aqui, guys, the conjugation, ok? Deixa eu colocar assim, para tentar colocar aqui na caixinha.
Deixa eu só trocar aqui a cor, para não ficar nessa cor verde, colocar uma cor mais escura. Vamos lá, vai ficar she doesn't. Por quê? Porque a gente está falando de present simple. Present simple se refere a quê? Se refere a ações do nosso cotidiano. Podem ser hábitos, pode ser algo referente a horários, algo que você tenha que fazer porque tem um horário marcado para aquilo, ou porque é algo que você gosta, faz parte do seu lazer, então você sempre faz. Pode ser também algo referente ao estudo, você sempre tem que estudar determinada disciplina, em um determinado horário, etc, tá? Então, o auxiliary verb, quais são os auxiliary verbs do present simple? Vamos lá. Você tem o present simple, eu mostrei isso semana passada, mas eu vou repetir aqui para vocês. Então, você tem o do ou o does, que são os auxiliary verbs. Ok? Auxiliary verb. E você vai conjugar de que forma? Vai ser I do, you do, ok? He does, she does, it does, we do, you do, they do. Ok, guys? Vamos deixar aqui a tabelinha aqui para que vocês possam lembrar, tá? Então, aqui, já que é she, a gente vai usar o quê? She does. Se está na negativa, você vai usar o quê? She doesn't. She doesn't, né? She doesn't eat. Por que she doesn't, teacher? Porque ela não tem esse hábito, né? Deixa eu subir aqui. Deixa eu tentar diminuir essa letra. Só um instante. Vou só ajustar. Formatar esse tamanho desse texto. Está muito grande. Pronto. Então, vamos colocar aqui o she doesn't eat. She doesn't. Ok? Esse she doesn't equivale ao she does not. She does not eat. Ok? Então, toda vez que você olhar uma frase e tiver often, você já sabe que você está utilizando o present simple. Ok? Vamos agora para o próximo, que é what computer game, espaço, you, espaço novamente, play now. Vamos observar de novo esse advérbio. Aqui nós temos um adverb of time, ok? So, primeiro nós tivemos o often, que é um adverb of frequency. Adverb of frequency is used to say how many times you do something. Ou seja, é um advérbio utilizado para dizer quantas vezes você praticou uma determinada ação. Temos aqui o adverb now, que é o mesmo que agora. É um adverb of time, que é muito utilizado no present continuous, ok? So, no present continuous, qual é o
auxiliary verb dele? Qual é o verbo auxiliar do present continuous? No caso, é o verb to be. Então, você tem are, aqui nessa primeira lacuna. E aqui na segunda, you play. Ok, guys? Por quê? Porque no present continuous, você tem o uso do verb to be como auxiliary verb, né? Esse verbo to be vai estar ali apoiando o verbo principal. O verbo principal da nossa frase é o verbo play, que é o verbo jogar, e vai ficar playing. Esse ing, esse ing, está indicando uma ação que está em progresso, uma ação que está em andamento, certo? Se você está praticando essa ação agora, isso significa que ela ainda está acontecendo e por isso a gente vai utilizar aqui o present continuous. Ok, guys? Keep on. Vamos lá, né? Continuar. Number 3, I, the space, not like traditional music. It's boring. Pay attention, guys. Aqui não tem advérbio. Então, professora, como eu vou saber, como eu vou identificar quando não tem advérbio para me dar essa dica, né? Para me dar essa tip, né, guys? Para quem não sabe, dica é tip. Ok? Tip. Então, como professora que eu consigo verificar aqui? Como você não tem o now, você não tem nenhum advérbio indicando que está no presente, aqui é uma situação que está no present simple, aqui é uma situação em que você vai apenas falar de algo que você gosta. Então, nessa situação, a gente usa o present simple, porque eu não estou descrevendo uma ação que está acontecendo naquele momento, eu estou apenas dizendo que eu não gosto de certa coisa. Então, aqui a pessoa está dizendo que I, pronome I, eu uso do. Como está na negativa, vai ficar I don't. I don't like. E se você falar rápido, é I don't like. I don't like traditional music. Ok? I don't like. Number 4. They, tem espaço aqui. O verbo que a gente vai usar é o verbo play, football, play football in the park every weekend. Olha só aqui novamente, né? Esse every weekend. Deixa eu circular o every weekend tudo junto. Fica melhor, né? Vamos lá. Esse every weekend já indica o quê? Que é algo que é feito em um determinado período. Portanto, está no present simple. Se eu tenho aqui o they, vai ser o quê? They do. Só que eu preciso colocar o do aqui? Não, é só colocar play. Por que, teacher, vai colocar só o play? Porque você, nessa situação aqui, está na afirmativa, tá? Como essa frase está na afirmativa, o auxiliar não precisa aparecer. Você só diria they do play se você quisesse dar ênfase. Se é por um acaso a pessoa duvidasse que estão jogando, então você enfatizasse they do play. Mas não é o caso. Então não precisa do do, apenas o play puro e simples. Number 5. Mark watch TV at the moment. At the moment é um outro, né? É uma adverbial expression, ok? É uma, como se fosse uma locução adverbial ou uma expressão adverbial para indicar que algo está sendo feito naquele instante, naquele momento. Quando eu uso at the moment, é que é no momento. Então, aqui vai ficar
Mark, eu posso substituir por qual pronome? É pelo pronome he. Então, vai ficar Mark is watching. Porque present continuous é verbo to be, mais o verbo com ing, indicando um processo ali ainda em andamento. Number 6, temos o pronome she, temos uma pergunta, portanto, vamos utilizar o auxiliary verb does. E em seguida, o verbo puro e simples finish. Ok, guys? Você vai usar o finish, tá? Vai utilizar esse finish sem nenhum acréscimo nele, sem acréscimo de S, porque você está fazendo uma pergunta. Então, se você está fazendo aqui uma pergunta, e se o does já aparece no início da frase, você não precisa acrescentar nada nesse verbo. Ok? Number 7. What time? What time? Temos o pronome she novamente. What time does she start school every day? Tá vendo? Aqui temos o every day. Toda vez que tiver every day, você já sabe que vai usar present simple. Number 8. Our teacher always gives us a lot of homework. Então, a nossa professora ou nosso professor sempre dá muito trabalho de casa pra gente, né? Gives por quê? Porque você está conjugando na terceira pessoa do singular, que no caso pode ser he, ou pode ser she does, ou pode ser he does. Como está na afirmativa, não precisa aparecer esse does, é só acrescentar o S no final, vai ficar gives. Number 9. What are they doing? What are they doing at the moment? O que eles estão fazendo no momento, né? Então, você tem doing, que é fazendo, né? Equivale ao gerúndio, né? É o gerúndio que a gente usa, fazendo, né? E você tem ali assistindo, fazendo, jogando. Então, what are they doing at the moment? Lembrando, como é pergunta, o verb to be ficou na frente, tá? Do sujeito. Mark isn't watching. Mark isn't watching. Just a minute. Vou apagar porque ficou aqui em cima. Vou escrever de novo mais pra cá. Isn't watching. Ok? Então ele não está assistindo TV. He is reading. Ele está lendo. O que me deu a dica aqui? O fato da outra oração, he is reading, já estar no present contínuo. Ok, guys? 11. He, espaço. Ok, he, espaço. Usually, espaço novamente, not listen to classical music. Então, aqui você vai botar o quê? Né? Tem um not, então aqui vai ficar he doesn't. He doesn't listen. He doesn't listen. Lembrando que esse verbo listen é ouvir, escutar. Ouvir no sentido de você estar escutando ali a música. Então, ele não tem esse hábito de ouvir música clássica. E temos aqui temos aqui o uso, né, de outro advérbio que também pode servir para vocês de base
para você perceber, né, que você está utilizando ali um present simple, que é o usually. Usually é o mesmo que geralmente, habitualmente, usualmente, ok? And the last one é 12. We, espaço, not go to the park because it's raining. Então, it's raining. E a gente vai botar aqui, we aren't, que é o verb to be are com o advérbio de negação not, ok? We aren't going. We aren't going. Vou escrever tudo juntinho, vai ficar melhor, né? Igualzinho os outros. Aren't going to the park because it's raining. Outra situação em que você já tem ali, né, uma oração no present continuous, então, consequentemente, a primeira também vai estar nesse present continuous, ok, guys? E lembrando que você tem o I, aí, lembrando a questão da negativa, né? Você tem I do not, que é igual, é igual a don't, né? Esse do not é igual a don't, o does not igual a doesn't, o is not igual a isn't, are not igual a aren't, ok? Só o I'm not que não vai ter uma abreviação no inglês formal, tá? Em músicas, pode ser que você ache o ain't, que é uma variação desse I'm not, mas na gramática formal, na gramática normativa, você não tem o uso de and. O and é mais para comunicação mesmo popular, né? Mais para fala ou para letras de música, gírias, tá? Então você tem esse I'm not, ok? Vamos então agora que a gente já conseguiu aqui fazer a correção dos exercícios. Peço que vocês verifiquem se acertaram. Anotem suas dúvidas, tá? Porque aqui eu só dei uma revisão geral dos usos do present simple e do present continuous, né? Não entrei profundamente naquela questão de mudanças na aparência de alguns verbos com acréscimo de ing ou com acréscimo do s, pelo menos por enquanto não. Quando a gente começar a utilizar o livro, provavelmente eu vou passar para vocês essas questões, esses detalhes. Mas o geral, né, a base para entender o uso desses dois tempos verbais, a gente já concluiu agora. Vamos, então, verificar algumas questões. Deixa eu só tirar aqui. E agora não estou conseguindo. Deixa eu fechar isso aqui para ver se sai. Saiu. Não estava conseguindo tirar a seleção de texto para voltar ao mouse. Agora eu consegui. I got it. Let's change the page. Now we are going to study just to make a review about some questions. Ok. Né? No caso, essas são algumas questões do Enem que a gente teve esse ano.
que a gente teve a aplicação recentemente, porém, referente ao Enem de 2020, né? Teve um atraso na aplicação devido à pandemia. Aqui eu estou mostrando para vocês a primeira página como é. Pode ser que alguns de vocês já tenham feito, né, a prova do Enem por curiosidade, para saber como é. E pode ser que outros do segundo ano ainda não tenham feito a prova de fato, mas pelo menos vocês aqui vão ter um acesso à parte de língua inglesa na prova do Enem, que eu acho importante a gente verificar, porque você já vai se acostumando a esse modelo de prova. Eu sempre costumo dizer que provas que têm esse modelo do Enem são provas que exigem do candidato mais do que apenas ter o conhecimento. Exige também que você tenha uma prática. E essa prática só é possível mediante você ter um contato constante com questões anteriores desse mesmo concurso, né, que é o Enem, que é um concurso de vestibular. Então, você sabendo como a prova funciona, fica mais fácil, porque no momento em que você iniciar, né, a execução dessa prova, você não vai precisar se preocupar com esses detalhes. A única coisa que você vai ter que se concentrar na hora vai ser em fazer a melhor interpretação possível das questões para poder chegar no resultado. Então, é um caderno, né, que tem 90 questões. Essa prova aqui é do primeiro dia, tá? Que é o caderno azul. Então, sempre é dividido dessa forma. Tem o primeiro dia, tem o segundo dia, né? O primeiro dia de linguagens, pelo menos desse de 2020 foi assim, linguagens, códigos e suas tecnologias. E, no caso, que é do 1 ao 45, e a área de ciências humanas e suas tecnologias, do 46 até o 90. E as primeiras questões são de língua estrangeira, que são apenas 5 questões, de 1 a 5. Ok? Então, olha a vantagem que você já tem com a língua estrangeira. São poucas questões. Você tem a vantagem de que são poucas. Porém, é bom e é ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque você tem poucas questões ali para responder, mas se você errar muito, olha o quanto de ponto que você vai ter em língua estrangeira. São apenas 5 questões para você acertar. Se você errar 3 questões, você já errou a maior parte de língua estrangeira. Entende? E na prova, como a gente tem uma série de assuntos que podem ser abordados em língua estrangeira dentro da prova, você tem que estar bem antenado em todos os aspectos de conceito de gramática, de interpretação de textos, está praticando constantemente os exercícios que são passados ao longo do ano, para quando chega na hora você saber identificar um verb to be, você saber identificar um present simple, você saber identificar um model verb, que a gente vai estudar esse ano, model verb, você saber identificar um pronome ou uma preposition, e muitas das vezes eles não vão te cobrar esse conhecimento de gramática de uma forma direta. Muitas das vezes você tem que saber a aplicação e a definição desses verbos, desses pronomes, dessas preposições, para quando chegar na hora você conseguir entender o texto sem dificuldade. Por exemplo, você tem aqui shouldn't suffer, women shouldn't suffer. Esse shouldn't significa, né, que não deveria
ser feito, não deveriam sofrer, ok? Mulheres não deveriam passar por isso, não deveriam sofrer. Mas se você não souber o que significa shouldn't, pode ser que isso prejudique a sua interpretação da mensagem e assim vai prejudicar o seu resultado, vai prejudicar que você consiga acertar a questão. Porque se você não souber, você vai confundir ou você pode até achar que tem outro significado, vai chutar a questão por não saber. E isso já vai reduzir o seu número de acertos. Ok? E aqui nós temos uma outra questão. Essa é a questão 1. A questão 2 você tem: we're a culture, not a customer. This is not who we are. And this is not okay. Então, note que nessa segunda questão você só tem o uso do present simple, só que é o uso do present simple com o verbo to be, o que de certa forma é muito bom, porque é algo que você não vai ter dificuldade em entender. Talvez você tivesse dificuldade em entender a palavra custom. Esse custom é o mesmo que fantasia, né? Quando a pessoa se fantasia, ela usa um costume. Então, aqui está dizendo que nós, uma cultura, não somos o quê? Não somos costume, né? Está vendo uma crítica de que, às vezes, uma outra nação vai querer utilizar roupas típicas de uma cultura como se fosse uma fantasia. E as pessoas podem se sentir, de certa forma, né, desrespeitadas com esse ato, porque faz parte da cultura delas, não é uma fantasia, às vezes é algo que elas usam no seu dia a dia. Aí, na segunda frase vem: this is not who we are, isso não é quem nós somos. And this is not okay, e isso não está ok, isso não está bem, né? Não está certo. E aqui, na primeira, tem women shouldn't women shouldn't have rights, women shouldn't vote, women shouldn't work, women shouldn't box. E a pergunta: os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha levam o leitor a refletir sobre a necessidade de, letra A, criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Letra B, rever o desempenho da mulher no trabalho. Letra C, questionar a sobrecarga de atribuições da mulher. Letra D, analisar as perguntas acerca dos direitos da mulher. Ou letra E, censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. Então, note que são 5 alternativas, 5 opções para você escolher apenas uma. Você tem aqui uma conexão de ideias através desse women shouldn't, certo? Apenas com a troca desse complemento. Have rights, esse rights, a gente tem a palavra right como right de direita, né? Tem left, que é esquerda, e right, que é direita. Mas right, em inglês, também significa direito ou direitos. Right, in the plural, com essa letra F, é direitos, né? Se você ouvir a expressão human rights, vou até escrever aqui para ficar mais fácil de entender. Human, que é humano, human rights. Então, human rights são o quê? Direitos humanos. Pode ser que você escute essa frase, né? Human rights. E no caso, guys, aqui está falando a respeito de human rights, the right to vote, the right to work, the right box, ok? Então, você está tendo aqui falando sobre os vários direitos, né? Que as mulheres conquistaram ao longo dos anos,
e que as mulheres não deveriam sofrer, né? Não deveriam, não deveria ser negada a elas os seus direitos, a voto, a trabalho e muito menos a sofrer qualquer tipo que seja, né, de discriminação nunca mais, ok? Então, nesse caso, guys, deixa eu só abrir aqui. Então, nesse caso, a resposta é letra A. Women shouldn't suffer from discrimination anymore. Né? A gente tem isso no pôster. É a frase mais importante, que é a frase de conclusão ali desse micropoema aqui para fazer essa reflexão, fazer essa crítica, tá? Então, o propósito é criticar o tipo de tratamento que é dado à mulher. Será que o tratamento que é dado a ela é justo? Então, é isso que essa conexão aqui de palavras quis demonstrar. Já aqui no number 2, deixa eu voltar. Você tem aqui a pergunta. Nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de, letra A, estereotipar povos de certas culturas, letra B, discriminar hábitos de grupos minoritários, letra C, banir imigrantes de determinadas origens, letra D, julgar padrões de beleza de diversas etnias, letra E, desvalorizar costumes de algumas sociedades. Olha que questão importante, levantando questões assim realmente relevantes para o nosso dia a dia, guys. Então a resposta correta é a letra A. This is not who we are and this is not okay. Então, nesta passagem do texto fica claro que há uma visão distorcida dos povos, que é o que? Estereotipar, pegar algo que é da cultura de outro povo e fazer alguma piada ou utilizar como se fosse brincadeira. E quando, na verdade, aquilo é a representação da característica daquele povo, daquela etnia, ok? E deve ser respeitada. Então, a gente tem que ter isso em mente também. Isso é muito importante. Vamos, então, agora para a questão 3. Eu não vou deixar essas questões para que vocês façam, tá? Eu vou só mostrar mesmo e explicar o resultado, porque quando a gente começar a utilizar o livro, a gente vai ter uma série de questões para fazer juntos, que também são questões semelhantes, questões do Enem, questões da UERJ, tá? Questões de concurso militar também. Então, a gente vai ter ao longo do ano várias questões de vestibular para a gente tentar. Mas achei interessante nesse primeiro momento, que a gente está só revisando, trazer essas questões do Enem 2020. Question number 3. A mother in a refugee camp. No Madonna and child could touch her tenderness for a son. She soon would have to forget. The air was heavy with odors of diarrhea, of unwashed children with washed-out heads, and dried-up bottoms wading in a lubber's steps behind brown empty bellies. Mothers there had long ceased to care, but not this one. She held a ghost smile between her teeth, and in her eyes the memory of a mother's pride.
She had battered him and hurried him down with bare palms. She took from their bundle of possessions a broken comb and combed the rust-colored hair left on his skull, and then, humming in her eyes, began carefully to part it. In their former life this was perhaps a little daily act of no consequence before his breakfast and school. Now she did it, like putting flowers on a tin grave. Então, o escritor nigeriano Chinua Achebe traz uma reflexão sobre a situação dos refugiados em um cenário pós-guerra civil em seu país. Essa reflexão é construída no poema por meio da representação de uma mãe explorando, letra A, demonstração de orgulho por não precisar pedir doações, letra B, descrições artísticas detalhadas de uma obra conhecida, letra C, aceitação de um diagnóstico de doença terminal do filho, letra D, consternação ao visitar o túmulo do filho recém-falecido, ou letra E, impressões sensoriais experimentadas no ambiente. Ao meu ver, guys, essa foi a questão mais difícil, tá? Desse Enem na parte de língua inglesa. Por quê? Porque se você notar o vocabulary desse poema, ele não é um vocabulary complexo, porém ele tem algumas palavras rebuscadas, algumas palavras diferentes. Por quê? Porque o autor nigeriano ele usou metáforas para poder expressar esses pontos que ele quis levantar. Então, a resposta correta aqui sobre essa situação dos nigerianos, é a letra E. Realmente, se você for reparar, por que é a letra E? Por que é a questão sensorial, né? Cada resposta é impressões sensoriais experimentadas no ambiente. Porque ao longo do poema ele fala sobre várias situações e ele fala de toque, tá? Ele fala do odor, diarreia, ele falou odor de diarreia, olha que coisa triste, isso é muito triste. Esse poema é muito triste, eu achei, muito pesado, muito triste, porque fala daquelas pessoas que estão passando fome, sabe aquelas pessoas lá da África que passam fome ao ponto de chegar numa situação de inanição? O que é essa inanição, né? Que em inglês a gente chama de starvation, ok? Deixa eu colocar aqui para vocês. Starvation. Deixa eu até aumentar aqui o tamanho da fonte para ficar melhor. Ok? Então, aí. O negócio ficou e não sai, gente. Espera aí. Deixa eu trocar para escrever em outro lugar, que aqui não ficou muito legal. Travou. Vou tentar de outra forma aqui. Starvation. Ok? É o mesmo que inanição. Inanição é o estado máximo da fome. É quando o seu próprio corpo começa a se nutrir de você mesmo. O corpo começa a sugar a si mesmo para poder buscar
nutrientes para poder buscar as vitaminas necessárias, porque não tem mais. Não tem mais. Você está ali numa situação em que você não tem mais comida, né? Não tem mais como você se alimentar. E então o seu corpo começa a alimentar de si mesmo. É basicamente isso. Mas até chegar a esse ponto, isso causa muito sofrimento. Então aqui fala sobre a questão do toque, fala do odor, fala das barrigas vazias, né? Behind blown empty bellies, né? Eu tô falando daquelas crianças ali daquela região que estão com as suas empty bellies, suas barrigas vazias. Então, dessa forma, o autor consegue mostrar esse sofrimento, provocando na gente essa imaginação sensorial, através de sensações, através de descrevendo como seriam essas situações de sentir mesmo, né? Essa parte de ghost smile, esse ghost smile é a falta de sorriso, quando a pessoa não tem o dente, né? Então tá faltando sorriso ali, ou aquele sorriso, ou também pode ser aquele sorriso triste, que a pessoa sorri por uma obrigação e não tem aquele sorriso, né? Tem essa questão também. Então, só essa parte já daria para entender. E o que poderia confundir vocês seria a última frase, like putting flowers on a teen grave. Grave é túmulo, mas a charada dessa questão é essa introduçãozinha aqui, ok, guys? Espero que eu tenha conseguido fazer que ficasse bem claro para vocês o porquê que a resposta correta é a letra E, impressões sensoriais experimentadas pelo ambiente. Vamos então agora para question number 4, a minor bird. I have desculpa. I have wished a bird would fly away and not sing by my house all day. Have clapped my hands at him from the door, when it seemed as if could bear no more. The fault must partly have been in me, but the bird was not to blame for his key, and of course there must be something wrong in wanting to silence any song. Eu achei esse poema muito bonito, muito legal. E no caso ele está falando da questão de que ele está refletindo a respeito do direito do pássaro de voar, de ser livre, de ser, de ser ele mesmo. Porque quando a gente prende o pássaro, quando a gente prende o animal, a gente acaba tirando um pouco da essência dele, ou até muito. Porque o animal ele nasceu livre na natureza. Então ele traz esse questionamento. E você tem aqui duas palavras, né? A pergunta é, no poema de Robert Frost, as palavras fault e blame revelam, por parte do eu lírico, aí você tem as opções. Letra A, culpa por não poder cuidar do pássaro. Letra B, atitude errada por querer matar o pássaro. Letra C, necessidade de entender o silêncio do pássaro. Letra D, sensibilização com relação à natureza do pássaro. Ou letra E, irritação quanto à persistência do canto do pássaro. Então, essa questão também tem um nível de dificuldade maior, porque requer que você tenha a sua skill de reading,
de comprehension, né, bem elevada. É uma questão que esse skill que eu falei é habilidade de interpretar, habilidade de compreender, ok? Então você aqui, the fault must partly have been me. The bird was not to blame for this key. A culpa deve ser parcialmente minha. The fault must partly have been in me. O pássaro não deveria ser culpado por seu canto. The bird was not to blame for this key. Então ali ele fala literalmente que parcialmente a culpa da situação ali, o canto do pássaro estava incomodando ele, tudo bem. Mas a culpa era parcialmente dele, não apenas do pássaro, porque ele tinha que respeitar a natureza do animal. E por isso a resposta correta é a letra D. Sensibilização com relação à natureza do pássaro. Muito interessante, né? E vamos agora para a última questão, the last question, onde nós temos aqui um outro poema. Então, tá vendo que nesse Enem a gente teve um recorde de poemas. Normalmente tem letras de música, mas também há uso de poemas. Então, recomendo que vocês busquem literatura, tá? Ah, professora, mas que tipo de literatura eu vou buscar? Norte-americana e inglesa. São essas as que vocês têm que buscar. Tem vários autores. Já aconteceu de cair George Orwell, por exemplo, que é até estudado dentro de ciências sociais, por exemplo. Ele é um autor utilizado nesse quesito e já caiu em prova do Enem. Provavelmente a gente vai estudar essa questão do George Orwell. E eu deixo isso como dica, né? Sempre ampliando as suas possibilidades. No Enem pode cair uma notícia, uma reportagem, pode cair um texto científico falando sobre algum assunto relacionado ao nosso cotidiano, pode cair uma crítica de cinema, pode cair um roteiro de filme, pode cair um poema, uma letra de música. Então é por isso que a gente amplia as nossas possibilidades. A gente estuda um pouquinho de cada coisa, para não deixar nada de fora e para que quando chegar na hora da prova, você esteja realmente preparado. Ok? Vamos lá. Finally, Aisha finished with her customer and asked what color Infamous wanted for her hair attachments. Color 4? Not good color, Aisha said promptly. That's what I use? It looks dirty. You don't want color 1? Color 1 is too black. It looks fake. Infamous said, loosening her head wrap. Sometimes I use color 2, but color 4 is closest to my natural color. She tutted Infamous hair. Why you don't have a relaxer? I like my hair the way God made it. But how you comb it? Hard to comb, Aisha said. Infamous had brought her own comb. She gently combed her hair, dense, soft, and tightly coiled, until it framed her head like a halo. It's not hard to comb if you moisturize it properly, she said, slipping into the coaxing tone of proselytizer that she used whenever she was trying to convince
other black women about the merits of wearing her hair natural. Aisha snorted. She clearly could not understand why anybody would choose to suffer through combining natural hair instead of simply relaxing it. She shaken it out in Famula's hair, plucked a little attachment from the pile on the table and began definitely to twist. A passagem do romance da escritora nigeriana traz um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira Aisha e a cliente Ifémulo. O posicionamento da cliente é sustentado por argumentos que, letra A, reforçam um padrão de beleza, letra B, retratam um conflito de gerações, letra C, revelam uma atitude de resistência, letra D, demonstram uma postura de imaturidade ou letra E, evidenciam uma mudança de comportamento. Note que o tempo todo as duas estão dialogando sobre dois pensamentos distintos. Uma acha, que é a cabeleireira, que a cliente tem que relaxar o cabelo, que ela tem que ter determinadas atitudes com o cabelo dela. E o tempo todo essa cliente discorda da cabeleireira, ok? Que é a Aisha, essa cabeleireira, e a cliente, que é a Ifémulo. Nesse number 5, a gente tem algumas expressões que são de um nível de compreensão ali um pouco mais complexo, né? Um pouco mais... que requer um pouco mais de conhecimento da língua inglesa. Porém, mesmo que você não entendesse esses trechos, ainda seria possível, em outros trechos, você compreender que a Aisha está ali num contra-argumento referente ao modo como a Ifémulo, né, trata do próprio cabelo. Então, a resposta é a letra C. Nota-se uma resistência nos seguintes trechos. I like my hair the way God made. Eu gosto do meu cabelo do jeito que Deus fez. Então, a Ifémulo diz isso para a cabeleireira, que fica insistindo em querer relaxar o cabelo dela. Eu sou totalmente Ifémulo, gente. Eu sou assim, igual a Ifémulo, eu falo, não vai relaxar, isso já aconteceu comigo. Eu acho essa questão muito interessante, porque é algo que eu já passei na minha vida. Eu ir ao cabeleireiro, só querer fazer uma massagem no cabelo, só hidratar o meu cabelo e a cabeleireira insistir que tinha que relaxar e eu dizendo que não. E por fim ela entendeu que não precisava, fez a hidratação e o meu cabelo ficou ótimo. Eu não precisava passar nenhum relaxante no meu cabelo. E foi a mesma situação retratada nesse poema, nesse texto. E temos aqui, slipping into the coaxing tone of the proselytizer that she used whenever she was trying to convince other black women about the merits of wearing their hair natural. Então ela ficou ali o tempo todo tentando convencê-la do porquê mulheres negras têm o direito, o mérito de usar o seu cabelo natural. Olha o nível da resistência aí. Ela tendo que explicar o porquê que ela ia manter o cabelo dela natural. Como se isso fosse natural, né? Ter que ficar defendendo o próprio cabelo, que foi o cabelo que ela nasceu. Enfim. E temos aqui o vocabulary, né? Coaxing tone, que é tom persuasivo, mas não é bem tom persuasivo que é usado ali, é tom no sentido aquele tom de cabelo que é o que se encaixa com o seu cabelo. É mais ou menos isso que ela quis dizer ali. Proselytizer, convencimento, ok? Proselytizer. Não é uma palavra muito comum. Convencimento. Snorted. Snorted é o mesmo que bufou, tá? Então, considerando que eu selecionei essas palavras
como as palavras mais, por assim dizer, as mais complexas ali no texto para vocês, tá? Então, concluindo, é isso. E aqui a gente tem o gabarito final, né? Número 1, letra A, 2, A, 3, letra E, 4, letra D e 5 é a letra C, guys. Só tenho a agradecer a presença de vocês na nossa aula, tá? E é isso. Se você se restou, né, alguma dúvida dessa aula, anote essa dúvida e na próxima aula a gente conversa a respeito de qualquer dúvida que tenha ficado. Thank you so much for your presence. See you later, guys.